Vamos para a nossa abertura do mercado de hoje, os comentários que vocês deixaram no último vídeo, de ontem às 18h30. Silas, o que está acontecendo com as ações da Raiz 4 que está caindo? Então, há 7 dias atrás aqui, ó, eu coloquei para vocês, queda forte chegando, tá? Se esse indicador tivesse e desse sinais aí de queda. E foi isso que aconteceu, tá bom? Então no vídeo de hoje vamos falar sobre isso. Quando a gente olha para esse vídeo de 7 dias atrás, eu trouxe aqui uma análise bem detalhada, tá? Com vários itens aqui para você usar na tomada de decisão, tá bom? E para você sempre estar ligado no que está acontecendo com a sua ação da sua carteira, tá bom? Eu não consigo criar o conteúdo sempre, 100% todos os vídeos de Raizen, aí eu trago aqui para vocês sempre que vocês também deixam os comentários. A gente vai falar também dos seus dividendos que pela relatividade estão chegando. A gente tem aqui também a Taesa que trouxe um comunicado aqui ao mercado, vamos fazer o entendimento junto com o Klabin. Klabin também tem aí um dividendo chegando, ano de 2022 anunciou ali próximo ao 15 de dezembro de 2022 e é possível que anuncie também alguns centavos ali de dividendos. Fato relevante também, uma política de hedge cambial aqui, tá? Então vamos entender aí, para quem gosta de cálculo, vamos passar aqui também. E também entender que no passado a gente teve aí a Sadia trazendo um prejuízo de 2,4 bi ali, que trouxe ali aquela falência, né? Praticamente tiveram que recomprar ali a empresa. Então entender isso vai fazer a gente ganhar mais dinheiro no longo prazo, tá bom? E também aqui temos a Crane Fury, link na descrição, é a corretora que eu utilizo para comprar dólar, tá? Caso vocês queiram comprar também, eu tô com 1,648 aqui dólares, rendendo 6% ao ano, e todos os dias é creditado um juros em dólar, então uma conta remunerada em dólar que rende aí um pouco a mais do que a taxa básica de juros americana, tá? Então vamos aqui para cima, vamos começar aqui com as ações de Raiz 4. O vídeo aqui mais completo está aqui postado no canal com ali o título Raiz 4, queda forte chegando, tá? Então só colocar ali que você já vai entender esse conteúdo. Então vamos lá. Então, primeiramente, pessoal, quando a gente olhou para as ações de Raizen, a gente viu que a gente identificou um movimento de queda aqui na açúcar, né? Então, quando a gente olha, por que subiu tanto o açúcar? Subiu por causa da Índia, tendo problemas lá e cortando ali a exportação, tá? Então a gente precisa entender isso, que o açúcar aí começou a subir por causa disso. A gente vê que pela relatividade a gente tem ali um ponto de referência entre os 18 mil, tá? E esse é um ponto que nos traz aí as ações de Raiz 4 muito próximo, ali praticamente aos R$3. Então se caso aqui a commodity de açúcar corrigir tanto aí, como já corrigiu desde daquele vídeo que eu falei, aí que essa queda está sendo por causa disso, a gente vai ter as ações na oportunidade, tá? Então, entender que a empresa aqui é uma empresa barata, que paga dividendos, mas é uma commodity e commodity tem o seu ciclo, tá bom? Então, não vai subir 100% para cima, igual aconteceu aqui, de 2,22 subiu 100%. Agora a gente tem a nossa correção. Então, quem realizou lucros aqui, ganhou um bom dinheiro e agora tem a oportunidade de recomprar abaixo do valor. E é muito importante para a gente multiplicar o nosso patrimônio, tá? Então é importante entender isso, entender que essa queda aí saiu de 3,66 bem no fechamento do pregão, então algum fundo vendeu muito a ação aqui e chegou a 3,46, tá? E pode se estender um pouquinho mais, como eu disse para vocês, o alvo agora na minha visão, olhando para o açúcar, olhando para a commodity, é aqui embaixo e próximo aí que chegue aí a este valor. Obviamente, não tem como a gente acertar a cabeça da mosca, a gente precisa ficar com isso no radar e entender que o ciclo pode ser diferente, porque o resultado vem melhorando das ações de Raiz 4, tá? Então, entender isso faz a gente ganhar mais dinheiro no futuro. Agora a gente fala dos seus dividendos e seus indicadores, entregou 22 centavos, que nessa cotação dá mais de 6%. É interessante entender que pela relatividade, a gente tem um dividendo chegando, porque em 2022 ela entregou uma datacom no dia 7 de dezembro de 2022, tá? Então nesse momento, pessoal, pode haver um anúncio, ou não, ou
alguém sabe de algo e falou, pô, não vai ter anúncio de dividendos, não vai ter esses 8 centavos, igual foi em 2022, então eu vou sair aqui da minha posição. Então sempre trabalha aí com as duas expectativas, de que vai ter e de que não vai ter. Então se for ter, a gente vai ter esse rendimento entrando. Se não for, aí a gente não vai ter, e ainda as ações estão corrigindo por causa aí da açúcar, tá? Então é interessante a gente sempre ficar com essas informações no radar. Olhando para o gráfico, a gente vê que não está conseguindo romper os últimos topos, tá? Então esse é um indicador de ciclo de baixa aqui, tá? Então é interessante você sempre se projetar. A partir do momento que começar a fazer e desenhar um ciclo de alta, eu informo aqui para todos vocês, tá bom? Então, pessoal, se você achou o conteúdo interessante, se agrega valor, se faz você ganhar mais dinheiro, deixa o like, se inscreva no canal. É um canal diferente, um canal de estratégia. Você não vai ver aqui coisas que você vê em outro canal, então não há por que ter comparação também, tá? Então, as informações que eu posto aqui são informações que eu utilizo na minha tomada de decisão, que me fazem ganhar mais dinheiro. Então não tem essa, não tem casa de análise por trás, não tem ninguém por trás. Aí, então, se eu estou ganhando dinheiro, aí possivelmente com essas informações as pessoas também ganharão, tá bom? Então, por meio de contribuição, por aqui você não ter aí um link Seja Membros, a única coisa que eu peço, ore por mim ou deixe seu like, tá bom? Obrigado aí, muito obrigado e vamos para cima. Agora vamos falar da Taesa. A Taesa, no setor de transmissão de energia, né, entregando 8% de dividendos, é muito importante a gente falar dos dividendos de Taesa para não desanimar, né? Então, pessoal, quando a gente olha para a relatividade, ó, na parte do dividendo, aí no yield, que ela entregou nos últimos anos, vamos ver se abre aqui, né? Acredito que não vai abrir e por causa disso também eu não vou fazer corte no vídeo, então fica para outro dia. Mas eu ia passar aqui que na média, aí ó, abriu. Na média, como podemos ver, tem esse ciclo, ó. Em anos ali ela entrega 8, depois 15, depois vai para 8, depois vai e aumenta de novo, depois volta para 8. Então a gente tem um ciclo já definido e desenhado, que é um ciclo de pagamento de dividendos, um ciclo de menos dividendos, de investimento. Ciclo de pagamentos, ciclo de desalavancagem, momento de pagar a sua dívida, tá? Então é interessante que sempre você tenha uma ação, você faça o aporte corretamente, na mais descontada da sua carteira. A gente tem aqui um comunicado ao mercado, esse comunicado ao mercado ele é muito importante, tá? Porque ao mesmo tempo que a gente tem os contratos ali, chegando ali para 50% da receita, aí acabando, a gente tem também leilões que a gente ganhou e receitas entrando para os próximos anos. Então a gente vê ó, que a Taesa comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, tá? Que aos interessados, que a Secretaria aqui do Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura concedeu a licença prévia para a subestação Santa Luzia 3, referente às instalações da concessão de Tangará, transmissora de energia aqui, nominada como Tangará, tá bom? Então, ó, Tangará é um empreendimento referente ao lote 3, o leilão de transmissão ali de 2022, realizado no final de 2022. 100% pela Taesa, tá? Então, o Tangará apresenta uma receita total de 104 milhões para o ciclo 23-24. Então, uma receita aí que já vai entrar para o ciclo 23-24, como ela aqui mostra aqui pra gente. Um investimento de 1,1 bi, tá? Então, esse empreendimento está localizado no Maranhão e no estado do Pará, e as informações que a gente precisa, além de olhar geograficamente aqui, tá? Que está um pouquinho mais para cima do mapa, é o dinheiro que vai entrar, tá bom? 104 milhões de reais para o investimento de 1,1. Se a gente joga isso para 10, aí praticamente quanto aí ela fez de investimento, 10 anos se paga ali nos ciclos. Então, temos 5 anos ali para colher o resultado, fazer reinvestimento e também fazer distribuição de dividendos. Então, olhando para isso, olhando para o ciclo, a gente entende as ações de Taesa, tá? Que na minha visão, neste ponto aqui em cima, eu acredito ainda que está muito, muito acima do valor que eu gosto de pagar, mas só que o indicador aqui, ó, IGPM, já volta à normalidade, né? Trazendo 0,59, e é interessante que esse indicador, ele dita o ritmo dos nossos dividendos, porque quanto maior ou quanto normalizado aqui, igual aos últimos anos, vamos ver aqui na média dos últimos 5 anos, ou os 10 anos, vamos colocar os 10 anos, na média aqui 5%, então os dividendos eles se mantêm aí até que legal, aumento de dividendo em 2020, 2021, depois 2022, 5%, em 2023 caiu menos 4%, então nossos dividendos foi impactado pelo indicador IGPM na Taesa, tá bom? Então, entender isso faz a gente sempre ganhar mais dinheiro
aqui no mercado. A gente tem, pessoal, aqui Klabin. Klabin caiu recentemente por causa do anúncio de investimentos, tá? Então, não se assuste. Por quê? Porque é oportunidade. Lógico que não é qualquer preço que eu vou comprar, mas quando a ação cai, para mim, eu vejo oportunidade de compra aí desta ação, tá bom? Se for uma ação que tem fundamentos, que entrega dividendos, a gente precisa falar sobre isso. A gente tem aqui um comunicado ao mercado que a Klabin trouxe hoje, tá? Que foi aprovado pela administração. Os objetivos aqui, a política de hedge cambial, tá? Do fluxo de caixa, para entendimento, a proteção de hedge, como ela utiliza dólar também, e possivelmente também instrumentos financeiros na parte de commodities, ter uma política de hedge aí definida é importantíssimo para a gente não ter problemas igual aconteceu com a Sadia, tá? A Sadia trouxe 2,4 bi de prejuízos em 2008 e entrou em falência. Por quê? Porque antes disso, ela trazia um resultado ali financeiro positivo, que não era do lucro da venda de salsicha, e sim ali de posições com derivativos cambiais, tá bom? E ao mesmo tempo que aquele negócio, tô ganhando, vou meter all-in para tentar aí multiplicar e no final perderam. E nessa política aqui de hedge aqui da Klabin, a gente precisa entender algumas coisas, tá? Além de tudo isso aqui, primeiramente, 5 dias ali para ser apresentado a tomada de decisão caso tenha algum problema. E o Conselho de Administração terá que vir aí com tudo pronto. Se tiver algum problema aí, saiu do controle, a gente precisa disso e apresenta lá para o CEO, CFO também da empresa. Tá bom? Para eles decidir. Então, só para a gente fazer a leitura. Aqui temos o hedge cambial do fluxo de caixa da política da Klabin. Tem por objetivo definir a fórmula do cálculo da exposição cambial líquida da companhia, estabelecer instrumentos, parâmetros e responsabilidade para a contratação. Então, isso quer dizer, eles vão estabelecer aqui quanto que pode entrar, quanto que pode sair vendendo, quanto que pode, quem vai se responsabilizar aí e quem vai assinar a contratação. É isso que eles estão dizendo. E gestão de instrumentos financeiros, tá? Derivativos visando exclusivamente proteger o fluxo de caixa da Klabin das variações cambiais. E desse fluxo de caixa saem os nossos dividendos, tá? Assegurar que o processo de gestão de exposição cambial do fluxo de caixa esteja em conformidade com as demais políticas aqui da companhia e suas diretrizes. Então, o cálculo é esse aqui, tá? Para você que gosta aí de fazer os cálculos, as contas, trave o vídeo, print, salve, que esse é o cálculo, tá? Então, as receitas menos as projeções de pagamentos, porque como é um hedge, eles podem usar as projeções para tirar, depois as projeções de investimento, menos as projeções de serviço de juros e amortização principal da dívida, mais aí as projeções de receitas financeiras. Então, ano que vem eu pretendo trazer 4 bi de dólar de receita. Então, pode utilizar aí as projeções, tá? Então, muito interessante. Se você curte, aí, tira um print, guarde aí, que isso é interessante, tá? Então, eu falei um pouquinho de Sadia para a gente sempre estar atualizado, que isso é importante dentro da nossa empresa. E também temos aí uma possível distribuição de dividendos de Klabin, tá? No dia 15 de dezembro de 2022, foi anunciado o ano anterior. E olhar para isso é olhar para a relatividade e entender que pode acontecer também, tá? Olhando para o resultado, a gente vê um resultado aqui, trimestral, para a gente entender que o lucro líquido de 2022 até agora vem caindo, por causa que a gente tem uma oferta e demanda, a gente tem também uma recessão acontecendo, e aí a gente precisa entender que a receita saiu de 5,4 e foi para 4,4. Enquanto os custos de 3 bi, eles aumentaram, né? Então, 2,2, os custos aumentaram. Então, é interessante que quanto mais receita, os custos são diluídos, e aí diminui. E aí a gente tem os custos aqui aumentando, tá bom? Então, o lucro caindo, a gente precisa entender tudo isso, entender que os nossos dividendos saem da geração de caixa, tá? Então é isso, pessoal. Então, nessa abertura, a gente falou sobre aqui informação relevante da Taesa, Raizen aqui, para quem está posicionado no papel, e tudo que eu disse aqui já estava 7 dias atrás projetado, era só olhar aí esse ciclo, tá? Do açúcar. Então, não é bola de cristal, é apenas a gente estar sempre ligado aqui no mercado. Obviamente, não consigo, mesmo fazendo 2 vídeos por dia aqui, eu não consigo fazer sempre
aí de um vídeo só de cada empresa, tá bom? Então é importante que vocês olhem onde eu estou olhando e vejam e continue aí, sempre mirando o horizonte de receber bons dividendos e comprar ação no desconto maior possível, tá? Então, meus agradecimentos, fiquem com Deus. Bons investimentos e até a próxima.